Eu vou dizer para vocês uma coisa. Estivemos ontem, como nós somos pés quentes, né? Estivemos eu, Cadu e Edu ontem lá no Horto para ver o América jogar e o América meteu logo 3 no Paysandu. A América vai subir. O sinal, tudo tem um sinal. O sinal foi aquele gol do Guerreiro contra o Boa. Contra o Vitória semana que vem, todo mundo no Horto de novo, porque vai vencer o Vitória e vai subir para a primeira divisão. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, vamos falar do Cruzeiro, aliás, jogadores do Cruzeiro buscando motivação para seguir no Brasileiro. Mas como é que perde motivação? Nem pode, né? No Atlético, o desempenho dentro de casa custou o título, olha isso, hein? Jogando dentro de casa, o desempenho do Atlético era fantástico e foi exatamente os jogos dentro de casa também, mas aí analisando principalmente os números anteriores, foi que poderia ter ou poderá ter derrubado o Atlético de mais um título do Brasileiro. A gente fala disso daqui a pouco, mas antes, um recado para você. Daqui a pouco, falando em recado, a Kika vai registrar a sua opinião pelo @osdonosdabola_mg. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação lá em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos importantes para projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão que está fazendo os 50 anos foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Vamos falar do Atlético então. A derrota para o Corinthians por 3-0 foi a pior já sofrida pelo Atlético desde a reinauguração no Independência. Em 2012, o rendimento do Atlético como mandante, considerado um dos pontos fortes da equipe nos últimos anos, caiu em 2015 e é uma das explicações para a equipe deixar escapar o título do Brasileirão. André Salles, o repórter galã, na tela. Caiu no Horto, tá morto. A frase que se tornou um mantra entre os torcedores do Galo refletia o bom desempenho do Atlético como mandante desde a reinauguração da Arena Independência em 2012. Para se ter uma ideia, foram apenas 4 derrotas entre 2012 e 2014, sendo que a equipe alvinegra entrou em campo mais de 100 vezes nesses 3 anos. A derrota para o Corinthians no último fim de semana por 3-0 foi a maior sofrida pelo Galo desde a reabertura do estádio do Horto e expõe o baixo desempenho da equipe como mandante em 2015. Com 4 derrotas e um empate em 17 jogos, o Atlético tem apenas o 6º melhor aproveitamento como mandante neste Brasileirão, com 72,55% dos pontos disputados. O líder Corinthians tem números bem superiores, conquistou 89,58% dos pontos como mandante, o que explica a queda de desempenho do Atlético dentro de seus domínios. Os times perdeu o medo do Galo dentro do outro. O Atlético entra em campo que já ganhou e não faz o dever de casa. Então, excesso de confiança. Futebol é fase e isso aí também depende muito da competência do clube. Fato é que a equipe mudou bastante desde 2012. Um dos pilares do time desde então, o volante Leandro Donizete considera que a falta de experiência pode ser uma das explicações para a oscilação do Atlético. Em 2012 e 13, nosso time era muito... Só tinha macaco velho, como diz a linguagem nossa, que quando eu precisava, os caras estavam ali e não corria de jogo. Não que o pessoal corra do jogo agora, mas era diferente, os caras eram fera. E agora a molecada nova, começando, mas tem muita qualidade. Praticamente garantido na Copa Libertadores 2016, o Atlético já começa o planejamento para a próxima temporada. Um desempenho melhor, principalmente dentro de casa, pode passar pela contratação de reforços pontuais. Eu acho que tem que fortalecer um pouco assim, acho que pegar um centroavante também, que, junto com o Prato, o dia que o Prato não estiver iluminado ali, o cara entrar e nos ajudar, um lateral. Tem que qualificar o time, porque o Campeonato Brasileiro é isso aí, é muito longo. Se você não ter peças de reposições, você não consegue levar. Nós pedimos mais uma vez, não é, para que o Donizete falasse, porque vocês não entenderam até agora. É né? mesmo, Fala do Donizete. O André fez um levantamento, aliás, feito anteriormente com mais detalhes, e aí evidentemente que no jornal, né, você consegue dar mais detalhes sobre esses números pelo brilhante Vitor Martins, e aí o André montou esse VT muito interessante. Eu pergunto a você,
você. O Atlético, o problema do Horto tem relação com a perda do título? Ou o problema está no elenco, em erros cometidos pelo Levi? Discorra em 30 segundos sobre o assunto. Por gentileza, câmera 2. Boa tarde, ídolo. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Olha, eu acho interessante esse tipo de levantamento, é jornalisticamente relevante você mostrar que o Atlético teve uma queda de rendimento dentro do Horto, porque nos últimos anos a imprensa toda, com razão, deu muito espaço para o mérito que o Atlético tinha dentro de casa, ganhava todos os jogos, não perdia pontos. Então, é uma mudança de panorama, é uma nova realidade do Atlético, então é notícia, tem que ser tratado, tem que ser discutido. Ao mesmo tempo, eu acho que é complicado você colocar a perda do título na conta desse rendimento em casa, porque, por outro lado, fora de casa, o Atlético teve um rendimento muito bom, muito melhor do que em outras campanhas. Por exemplo, a de 2012, quando também fez uma grande campanha, também foi vice-campeão. A gente ainda não sabe se vai ser vice-campeão, ainda tem a briga com o Grêmio aí, mas acho que vai ser o segundo colocado no campeonato. Em 2012, o panorama foi parecido, o Atlético era impecável no Horto, foi até, de certa maneira, o nascimento do Caiu no Horto, tá morto, porque ali começou a grande campanha do Atlético no seu novo estádio, entre aspas, aí o novo, mas fora de casa não ganhava de ninguém. Esse ano foi melhor nesse aspecto e não foi campeão. Então, você sempre pensa alguma coisa quando o time não conquista o título. Se fosse campeão, você conseguiria encontrar alguns números para explicar isso. Então, Everton, a gente tem que sempre colocar muito como mérito do Corinthians também. Porque essa pontuação do Atlético seria, a essa altura do campeonato, suficiente para ser campeão em 3 das edições de pontos corridos. Em várias outras, não seria suficiente para estar em primeiro lugar, mas estaria ainda na briga pelo título, porque estaria colado no primeiro lugar. Então é muito mérito do Corinthians também, que pode bater marcas do Cruzeiro. Eu acho que também é um levantamento interessante para fazer, para ser discutido, porque o Corinthians pode chegar a 88 pontos, o Cruzeiro com 80 pontos tem a maior pontuação no campeonato de pontos corridos com 20 times, né? Porque em 2003 o Cruzeiro fez muito mais pontos, mas tinha 24 times no campeonato. Então tem muito isso também. O adversário do Atlético tem uma campanha peculiar, uma campanha diferenciada, né? É o maior aproveitamento da história dos pontos corridos até aqui. 73, alguma coisa. O segundo maior aproveitamento é do Cruzeiro de 2003, com 72, alguma coisa. Está muito próximo. Mas o Corinthians está fazendo história. Então, poderia ter sido um pouquinho melhor em casa? Poderia, mas então... do mesmo jeito que não foi tão bom em casa, foi muito bem fora, mas não foi suficiente, porque o Corinthians... Resumindo, deveria ter sido melhor em casa e deveria ter tido essa média que teve fora de casa. É o que o Corinthians fez. Se na próxima rodada as duas equipes vencem, Corinthians vence o Coritiba... Boa tarde para você também, pai. Boa tarde. Mas eu dei boa tarde para eles antes do programa, isso é tudo uma encenação. Se Corinthians vence o Coritiba... Sabe que o meu padrinho fala muito isso? Claro, a gente se viu antes. Eu não sei porque vocês ficam se cumprimentando, todo mundo sabe que vocês adoram. Pelo amor de Deus. O Corinthians vence o Coritiba em casa, o Atlético vence o Figueirense na próxima rodada. Para quem está em casa, desculpa, a gente não vai te interromper mais. Pode continuar. Manda um e-mail. Manda um e-mail, hein? Pode falar. Pode ir? Pode. Se o Corinthians vence o jogo dele contra o Coritiba e o Atlético vence contra o Figueirense, eles se igualam em número de jogos, tanto como mandante e visitante. E aí fica o Corinthians somando 9 pontos a mais como mandante e 2 pontos a mais como visitante. Somando os dois, 9 e 2 dá 11, exatamente a diferença que tem. Mas aí é um pouco do que entra o que eu falei. O Corinthians está um pouco melhor em casa e um pouco melhor fora, porque faz uma campanha fora da curva, uma campanha que vai bater marcas. Então não é assim que o Atlético foi o pior dos mundos dentro de casa, que a campanha foi muito ruim. Claro que não. É porque o Corinthians fez pontos demais. Aliás, domingo lá no outro, você já terminou? Não terminou. Por gentileza, a palavra é sua. Geralmente eu nunca consigo terminar o raciocínio aqui nesse programa. Eu também não, olha bem como é que é agora. Aliás, ontem você nem começou, né? Você viu? Então, agora você está sentindo. Mas vamos lá, para terminar. Então, essa diferença é exatamente de 11 pontos, 9 em casa e 2 como visitante. Foi você que fez isso. Como visitante. E você está agora aí... Incrível. É incrível. Crítico à forma. E aí atrapalha até do telespectador entender. Vira uma zona danada, vira uma sacanagem. Vira uma sacanagem total, mas vamos lá. Vamos tentar concentrar aqui. Fica essa diferença de 11 pontos.
E eu acho que a única discordo, pessoa que não pode ser interrompida no programa é aqui. Eu discordo, Cadu. Faz toda a diferença a campanha do Atlético em casa, sim. 9 pontos de diferença do Corinthians faz toda a diferença. O Corinthians teve um aproveitamento muito melhor que o do Atlético jogando como mandante. O Santos tem um aproveitamento muito melhor do que o Atlético jogando como mandante. Isso fez a diferença. Um jogo fora de casa. E outros detalhes. Mas tem detalhes ainda, depois de 2 minutos. A gente está discutindo mandante. E eu não estou discutindo em nenhum momento que não faz a diferença. E aí, outros fatores entram nisso tudo. O treinador do Corinthians é muito melhor que o do Atlético. O time do Corinthians é melhor que o do Atlético. Mas aí também não é demérito. Aqui, vem cá, corta ali. O Tite é muito melhor que os treinadores, ele falou que o Corinthians é muito melhor que o Atlético. Mas como assim? Como mudar o discurso agora? Eu não mudei, não. Meu discurso é esse. Desde o início do campeonato, não. Desde o início do campeonato, não. Então o Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas... vários programas onde vocês três diziam que o Atlético era o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil. E agora que perdeu, aproveitando, são grandes oportunistas, assim como o Everton está chamando você de burro. Na temporada... Campeonato Brasileiro de 38 rodadas... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Posso ficar em pé também? Campeonato Brasileiro de 38 rodadas... Vai lá que eu cedo aqui. Essa câmera aqui que eu vou? Não, qual que você quiser. Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, gente. Você tem que analisar do início. Se o time começa bem, ele tá bem. Ele pode cair. É campeonato de regularidade. Se o Atlético começou melhor, ele não manteve a regularidade. O Corinthians, que começou mal, foi crescendo e desde o final do primeiro turno até agora, ele manteve um nível, uma regularidade. O Atlético desceu a ladeira. O Santos subiu. O único que manteve foi o Corinthians. Campeonato Brasileiro de pontos corridos ou qualquer outro de pontos corridos é regularidade. Eu não posso, o que eu falo no início do campeonato, se eu mantiver até o final, eu tô sendo burro e incoerente. É isso. Aproveita e faz o merchan aí, dá um recado. Aproveita, dá um recado pra você. Aqui. Vamos lá. Você aprendeu sozinho? Deixa eu dizer uma coisa. Se você tivesse com a bola na mão ali, oportunismo, gente, o oportunismo não é uma prática comum só aqui no programa. Ah, não. Porque no início da temporada, eu dizia aqui que o Marcelo era o melhor treinador do país. Daqui a pouco era o Tite, o Levi. A gente colocava os dois. Aí agora já é o Tite. O Cadu disse que era o Milton Mendes. Aí agora já é o Tite. Aí tá vendo? Aí no início do campeonato, o melhor time, até a 17ª rodada, era o Atlético. Até perder depois passou a ser uma pessoa falar que o Milton Mendes. No início do campeonato era o Atlético, depois passou a ser o Atlético com algumas ressalvas. Eu não sei se a mãe do Milton Mendes está viva. Até o Corinthians tomar a ponta e se tornar o melhor time do Brasil. Teve gente que aplaudiu o Luxemburgo, hein? Não, mas eu não, mas teve isso gente não precisa ninguém lembrar. Luxemburgo, não precisa ninguém lembrar. Mas você não mudou de opinião. Peraí, não estou falando de outra coisa. Você chegou a receber telefonemas dando parabéns pela sua ponderação no tratamento do Everton Guimarães, parabéns. Porque você é o único. Sua conduta pelo Pelé dos treinadores, sensacional. Recebeu o que eu sei. Ele nunca mais nem falou comigo, inclusive. As coisas da minha vida pessoal, eu acho que podem ser discutidas num programa. Eu não sei porque vocês estão discutindo. A intimidade. Tem um cara que mandou uma mensagem ontem pro Edu dizendo que eu sou muito chato. Não fala o nome dele, não vou dar moral. Falei que você é um grande cara. Você que mandou a mensagem pro Edu. Falou que você é um mala sem Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem razão. Dimara, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É para falar sobre o quê? Sobre o Atlético? Não, a pergunta para você vai ser diferente. Obrigada. O tema de ontem para hoje, e que pegou pesado nas redes sociais, foi Levi Coupe. Vocês já falaram, estou cansado de saber a resposta. Levi Coupe, fica ou sai? É muita. Aí fizeram 200 enquetes no. Genta, o Genta está me desequilibrando aqui. Se deve ficar, se deve sair e tal. A minha ponderação em cima do tema foi o seguinte: se vem o Muricy, excepcional. Mas o Inter já teria oferecido 650 mil reais por mês. O Inter oferece tudo, né? Que saiu na Itatiaia. Na Itatiaia, inclusive. Então é verdade. Óbvio. Se é o Cuca, eu acho que seria uma boa. O Cuca já conhece a base desse time todo. Mas se pode tirar o Levi para trazer, o Ney Franco, que foi mandado embora lá do Curitiba. O Cuca conhece a base do time todo, mas ontem você falou que o time mudou todo com relação a 2013. Eu falei? Falou.
Não, só sei que eu ouvi. Falou que trocou tudo. Mas não é isso que eu ia te perguntar. Não, mas não é isso que eu ia te perguntar. O Eduardo Paes sabe que o Corinthians é melhor Tá desde vendo? 2011. Você pode deixar ele me perguntar? Pode continuar falando. Tá, desde 2011 que ele sabe que o Corinthians ia ser melhor nessa temporada. Você está equivocado. A previsão dele foi anterior ao que você falou. Dilmara, fala do que você quiser. Aí, sobre essa questão das redes sociais, que ontem ficaram bastante centradas na questão do Levi Coupe, eu juro que eu fiquei esperando o finalzinho, fui até tarde para ver se era definido quem seria o treinador, porque a discussão foi tão grande e eu achei mesmo que eles pudessem definir ali quem era o treinador. Eu sou contra a saída do Levi Coupe. Eu acho que a continuidade do trabalho e com tudo que se fala, e eu li tudo que todo mundo falou, todas as ponderações e todos os históricos. Eu acho, gente, que às vezes a gente precisa usar um pouquinho a inteligência. E para poder tentar enxergar... Só um pouquinho também. Mas é porque eu estou falando... Tipo, ó, o que vocês falaram até agora, vocês não usaram. Não, só um você sabe pouquinho, porque só tem às gente... Tô vendo o veneno escorrer no canto da sua boca, Mas porque Dilmara. tem gente que acredita mesmo que o Levi não queria reforço. Não é impressionante isso? Não, tem gente que tem certeza. Absoluta. Ô, gente, pelo amor de Deus, tem o gente que Levi fala que foi... ele proibiu a diretoria de trazer reforço. Que bobagem. Foi o Levi que pediu o Lucas Prato. Ô, gente, Não, vocês acham mesmo? a do Lucas Prato foi do presida. Não, Não, foi o Levi. deu uma entrevista Ele falando que o contou. Levi pediu Falou pra gente, Everton. o Lucas Prato. Tá parecendo aquela narração de gol do Thiago Hernandes. Mas o Calil tuitou que era uma contratação do presidente Nepomuceno. E eu vou acreditar no Calil ou no Maluco? Solta os dois no ringue. Eu acho que aí eles definem. Só que nessa história, tem gente que pensa e acredita que o Levi... Gente, o Levi foi um escudo da diretoria pelo momento que o Atlético passava, que não tinha condição de contratar, enfim, que tinha as questões financeiras, ainda tinha a situação de ter liberação de dinheiro. Então não tinha como fazer, ele foi um escudo. Agora vocês me digam, por favor, um cara que foi o escudo da diretoria, que é o treinador, que vai ser vice-campeão brasileiro, ou pelo menos a gente acredita que vai ser vice-campeão brasileiro, vocês acham mesmo que esse cara não vai ter continuidade de trabalho no time desse? Que tem a confiança que a diretoria tem nele? Por favor, às vezes as pessoas precisam pensar um pouquinho no que acontece nos bastidores e parar de acreditar naquilo que você acha que é a sua verdade. Ô, Dimara, as verdades são muitas outras. Você sabe que ontem no Horto, enquanto eu encontrei com o Everton, que está aqui numa conversa paralela com o Eduardo Paes. Não, o Eduardo está lançando agora no nosso Twitter, no @osdonosdabola_mg. Eduardo vai disparar agora, inclusive, uma enquete. Se o torcedor acha que deve ou não renovar com o Levi Coupe. Tá, e ontem o Everton Guimarães, conversando ali com o Eduardo Paes, deu uma sugestão. Não sei se é porque o Givanildo estava perto, ele quis puxar saco, mas ele falou, eu acho que o Atlético deveria contratar o Givanildo. Por que você não traz essa conversa aqui pra gente? Coloca o nome dele na enquete. Ainda bem, Cadu, que você é um cara muito sério, as pessoas acreditam em você e sabem que você está brincando, porque sua cara tá uma cara gozada. Você tá uma cara. Você tá com uma cara de quem está fazendo uma onda. Aqui, eu vou te dar uma aula depois como é que você muda a afeição. Então, você terminou seu raciocínio? E só para falar a questão, a gente falou um pouquinho da questão do Horto, né, do atleta ter perdido. Ontem, o Daniel Nepomuceno concedeu uma entrevista para a galera do Super Esportes, um abraço para o Bruno Furtado, e disse o seguinte, esquece essa história de Mineirão, que é uma coisa que o Panzi bate muito aqui, né, Panzi? Que tem que escolher uma casa, que tem que ser e tal. E aí ele falou, esquece a parceria com a Independência, o Atlético continua jogando. Daniel Nepomuceno é o presida. Mas aí, ontem, o Emanuel Carneiro falou que conversou com eu ia até te defender, mas agora não tem jeito. Conversou com o Nepomuceno à tarde, por telefone, e que o presidente do Atlético garantiu que jogaria pelo menos 18 partidas no Mineirão em 2016, que já está numa conversa bem avançada com a Minas Arena. Então, Nepomuceno, liga pra gente, pô. Só fala com o Super Esportes, com o Emanuel. O que eles têm que a gente não tem? Eu acho que tem que falar só com o Emanuel. Vai que pode ser assim, eu faço os principais. Mas vai que pode ser assim, alguns, né? Os maiores, vai que é isso. Mas ele disse que a parceria continua com a Independência. Me escuta aí em cima. Liga pro Daniel Nepomuceno, vamos tentar colocar ele ao vivo. Legal. Que devem ser os maiores que ele vai levar. Às vezes ele está assistindo, nos atende, pode falar, vai ou não vai pro Mineirão? O Levi, definitivamente. Agora, 18 é muito jogo, hein? 18 é muito jogo. Não é só os grandões, vamos combinar. Se foi isso mesmo que o Daniel, e obviamente se ele conversou com o Emanuel, ele disse isso para o Emanuel, 18 jogos são muitos jogos. Você acha que tem que ficar no Horto?
Ô, Everton, não é que tem que ficar no Horto. Eu acho que tem que escolher uma casa. O atleta tem que ter uma casa. Escolhe, eu vou jogar no Mineirão. Mas pelo jeito escolheu. Tem uma parceria no Horto, né, ídolo? Ídolo é o Cadu, não sou seu ídolo. Aliás, eu sou seu inimigo. Tal. Aqui, o Atlético precisa escolher e definir uma casa dele. A torcida do Atlético é muito grande para Independência, né? Isso é fato. Você descobriu isso agora, né? Você defendeu a independência? Eu não descobri. Não é questão de defender, porque a gente tem contato com a imprensa. Você viu uma pesquisa hoje de manhã falando que a torcida do Atlético é grande, você acreditou? A gente mania de colocar a palavra na nossa boca, né? O Atlético tem contato com outros companheiros de imprensa de outros estados, dirigentes de clube, até jogador. E realmente eles preferem jogar no Mineirão ou jogar no Independência. Isso é fato. Mas eu acho que o Atlético tem que definir uma casa. Mas pelo jeito não é, então. E eu preciso que você defina de uma vez por todas sobre um negócio que eu vou explicar agora. Eu vou explicar, calma. O recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. E aí, cartão de crédito, cheque especial. Atenção, você precisa decidir se quer receber o seu dinheiro de volta, se quer parar de pagar taxas com juros abusivos. Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone ou no WhatsApp, ele também, você pode chamar agora. Um consultor preparado está aguardando a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas. Você financiou um carro, financiou um imóvel e acha que a prestação está muito alta, mas você quer saber se existem taxas irregulares dentro do contrato? Você vai ligar nesse telefone ou vai chamar no WhatsApp. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas e além de reduzir o valor das parcelas do seu financiamento, você ainda pode receber de volta o valor pago devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Inclusive, se você está sofrendo ação de busca e apreensão ou já perdeu seu veículo, saiba que possui defesa e você pode receber os valores já pagos corrigidos. Atenção, você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Então, ligue agora, faça a revisão do seu financiamento e se o telefone der ocupado, insista, ligue durante toda a semana, avise os seus amigos. 31 é o código 2559-8877 ou WhatsApp 31 99588 8877. Pare de pagar taxas indevidas, ok? Antes da gente pular para o Cruzeiro, preciso girar com Kika Branco a opinião do torcedor pelo @os donos da bola MG e daqui a pouco a prévia. Vamos passar aqui o que anda acontecendo na enquete de Edu Panzi. A torcida do Atlético acha que Levir deve ficar ou sair, renovar o contrato ou não? Kika Branco, boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O Maurício de Jesus sobre o estádio diz que o Independência é muito pequeno para o tamanho do Galo. Precisamos voltar ao Mineirão em 2016. O Wilton Melo diz que o Atlético era o melhor time do primeiro turno até perder para a arbitragem. José Ottoni diz, estou com Panzi e digo mais. Duvido que o Levi consiga armar um esquema para ganhar do Figueirense no domingo. O Alexandre Carlos diz que para o Galo faltou elenco e postura de vencedor. Time que quer ser campeão tem que atropelar sem dó. O Clebson Donato já diz aqui que tem que trazer o Cuca, Marcelo Esteves, renovar com Levi e a Luciana Rabelo também acha que não deve renovar. Daqui a pouco eu trago mais. Muito bem, daqui a pouco vocês vão movimentar. Não esqueçam das perguntas, daqui a pouco eu quero aí o resultado de momento da sua enquete, mas vamos falar do Cruzeiro, porque apesar de não almejar em termos, né, nada no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro motivado para enfrentar o São Paulo, afinal, clássico nacional. Diogo Ramalho, repórter peludo, traz os detalhes. Veja aí. As oportunidades passaram. A gente deixou muitos pontos escaparem em jogos no nosso estádio, né, com o apoio do nosso torcedor. Foram 3 treinadores e vários tropeços. Avaí, da Ponte Preta, se pegar tem da Chapecoense, o jogo das 11 horas que a gente perdeu. O do Santos, que no meu ver a gente jogou muito bem aqui em casa. São alguns jogos que pequenos detalhes fizeram a diferença. Já que não dá para voltar no tempo e recuperar os pontos que agora fazem falta, o jeito é olhar para frente, mas com permanência garantida na Série A e mínimas chances de Libertadores, o Cruzeiro briga pelo quê? De agora em diante, no Campeonato Brasileiro. A gente tem que procurar fazer um bom final de ano, né? Acho que o ano não foi tão bom, mas vamos procurar aproveitar essa sequência aí, que a gente está invicto aí, para ver onde a gente consegue chegar. A gente sabe de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje e continuar nessa crescente, essa equipe certinha. Isso sim é verdade.
A série invicta do Cruzeiro de 9 jogos é agora a maior da competição, melhor até que a do líder Corinthians, que não perde as 7 partidas. Mesmo distante de voltar à Libertadores da América, quem viveu dias conturbados por aqui valoriza o clima, o ambiente atual. Clima bom, né? Onde todo mundo já vem para o Cruzeiro, quando passa do portão do Cruzeiro, sabe que é trabalho. Todos os jogadores estão se dedicando ao máximo ao trabalho que o professor Mano Menezes vem fazendo com a nossa equipe, e isso está demonstrando nos jogos. Então buscar motivação não deve ser problema. Motivação é o jogo difícil, é um clássico do futebol brasileiro. A gente quer terminar o ano bem, tem que respeitar a torcida que vai no estádio, né, nos assistir, a gente tem que fazer o melhor, pois eles vão lá nos incentivar e a gente vai correr por eles. Então a gente tem que respeitar a camiseta do Cruzeiro também. Então acho que essa é a motivação, a nossa família vai estar nos apoiando, nos assistindo, então acho que é isso. Independentemente de buscar ou não o G4, a motivação tem que ser diária e total, né? Não é discurso político não, ídolo, não é a retórica de Schopenhauer, mas digamos que, poxa, como é que você vai perder motivação e o salário batendo na conta todo mês, lá vai lá em motivação? Ah, vá. E a torcida está motivada, né? Porque muitos ingressos já foram vendidos, a torcida do Cruzeiro, mesmo com o golpe aí no final de semana, mais uma vez respondendo muito bem. E Everton, eu estava fazendo as contas ali, imaginando, realmente, se o Cruzeiro, a gente sabe, o Se não joga e tal, mas se o Cruzeiro tivesse vencido no final de semana, as chances de Libertadores seriam muito... Vencendo o São Paulo. Porque, muito grande. olha só, muita gente fala, os resultados da rodada não foram favoráveis. Em termos, porque de todos aqueles times que estão na briga, só o São Paulo e o Santos venceram. Só os dois venceram. Né? O Flamengo já foi até ultrapassado pelo Cruzeiro, o Palmeiras perdeu, o Sport perdeu, o confronto direto com o São Paulo. Então só 2 times venceram. O Santos pode ganhar a Copa do Brasil, então pode ficar em quarto e o Cruzeiro poderia ficar com a 5ª vaga. E o São Paulo venceu, mas o Cruzeiro tem um confronto direto agora, então poderia tirar 3 pontos de cara do São Paulo. Então, por isso que eu colocava na semana passada, vou dar de Eduardo Panes aqui, como tão importante esse jogo. Eu não posso, não. Só ontem foram 100 vezes, hoje umas 10. Merecidas 100 primeira. Vezes. Merecidas 100 vezes. O Cruzeiro teria muitas condições. Até falando em tão importante, né? Mas, muito importante esse jogo contra o Avaí no final de semana. Ainda tem uma chancezinha, mas a briga está tão apertada ali, a linha é muito tênue, e acho que 2 pontos fazem muita diferença. Então o Cruzeiro perdeu 2 pontos que podem complicar mesmo. Se o Atlético vence o Corinthians, se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães. Ô, gente, não venceu, tá fora da briga. Se o Santos tivesse vencido 2 jogos a mais, se o Inter tivesse vencido, um monte de outros clubes tivessem vencido, gente, era obrigação o Cruzeiro vencer o Avaí em qualquer gramado, qualquer estado do gramado. Concordo com o Cadu, o Brasil tem que rever muitos conceitos, jogar no gramado daquele não tem condição, mas a partir do momento que jogou, que infelizmente aqui no Brasil se joga dessa maneira, tinha que ter vencido o Avaí. E rapidamente, sobre o VT do Diogo Ramalho, gente, motivação, o torcedor está gastando dinheiro para ir para o Mineirão ver o Cruzeiro. Todo mundo gastando do bolso, já tem o quê? Quase 30 mil? Hoje deve chegar a 30 mil. Hoje de manhã eu não vi. Quase 30 mil ingressos para assistir um time que está praticamente de férias. Vocês estão procurando de onde tirar a motivação? E outra coisa, tem que entrar em campo e jogar muita bola. A torcida do Cruzeiro está dando um show no Campeonato Brasileiro, né? Nos últimos tempos aí, no segundo turno, tanto em termos quantitativos ali, de ter bons públicos em jogos, que convenhamos. Né? Outras torcidas não iriam. E a participação, né? E a participação, que a qualidade da participação. Qualquer coisa que você fala de torcida aqui, você já viu, né? E a torcida mas passou raiva demais. Participou raiva demais. E abraçou esse jogo mesmo, vamos combinar, gente. O Cruzeiro empatou com o Avaí, deu um desânimo para todo mundo, não vai mais para Libertadores. O povo está indo mais do que todos esses times que estão na briga pela Libertadores de forma mais direta. Olha a torcida do Santos. Mas o Cruzeiro também é inteligente. Olha a torcida do próprio São Paulo. A venda antecipada começou antes do jogo contra o Avaí. Já tinha vendido mais de 20 mil antes do jogo contra o Avaí. Aí atraiu um pouco depois do jogo. Mas ainda assim, gente, você ter 30 mil pessoas no Mineirão por um jogo que praticamente não vale nada, o cara quer assistir o time e porque é apaixonado pelo Cruzeiro. Então a motivação tem que vir disso. Mas eu acho que vem... Só para completar esse negócio... Desculpa, não, só para completar. Eu acho que não acontece no programa. Eu acho que vem muito com relação ao discurso do Mano Menezes o Everton fazer esse tipo de coisa. Também acho. Eu acho lamentável. Porque o Mano Menezes, gente, ele fala, após cada jogo, ele não cria falsa expectativa, ele falou, olha, gente, já é uma vitória,
vitória esses 9 jogos, já é uma vitória arrancada, já é uma vitória o que essa torcida está fazendo. Então, esse discurso também do Mano faz com que a torcida seja participativa em relação a ele e ao time também. Quando ele muda o time, quando ele favorece jogadores que a torcida estava doida para ver em campo, isso tudo é um conjunto que faz com que essa torcida abrace o Mano, abrace o time e leve para frente. Essa é a inteligência de um treinador que sabe que o trabalho dele nem começou, gente. A gente só vai ver o trabalho do Mano quando ele puder contratar, quando ele puder definir quem é que ele vai trabalhar com ele, que é a próxima temporada. Que bom que tem o Mano Menezes, porque se ele não ilude o torcedor, se vocês não aderem à minha opinião, porque vocês têm predileção ali, pelo menos em relação ao Mano, porque vocês estavam iludindo o torcedor, a vaga tá aí, quem sabe? Aí precisou do Mano chegar aos microfones e falar para vocês irem Acabou de falar que o Mano Menezes está tirando a ilusão, o torcedor tá certo. Não foi nada, eu falei falsa expectativa. Então isso é falsa expectativa, gente, não tem mais jeito. Critica muito o Vanderlei Luxemburgo, ele odeia o Vanderlei Luxemburgo. Não odeio o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Você gosta de duas pessoas e as duas têm o mesmo nome. Você gosta dos dois Richarlison. Você tem o pôster dos dois Richarlison no seu quarto. Tá vendo? O do América e o do... Isso não existe. Você foi ontem para ver o Richarlison. Que bobagem. Mas que bobagem. Mas e se tivesse? Qual o problema? Nenhum problema. Não tem o pôster de Richarlison nenhum. Se tivesse, não teria problema nenhum. Problema. Eu gosto dos dois também. Há um desvio de foco. Essa colocação. Há um desvio de foco na discussão. Então, eu peço Deixa eu falar uma coisa do Mano Menezes ao torcedor aqui, do Cruzeiro. Não é porque estávamos aqui falando do Cruzeiro, começaram a falar do América, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas deixa eu dizer uma coisa. A diferença, o Cruzeiro tem 45, o primeiro time, que é exatamente o Santos, está com 53 pontos ganhos. 8 pontos de diferença. Se o Cruzeiro ganha domingo aqui, segunda-feira eles mudam a opinião. Dependendo da rodada, sim, por que não? Se o Santos perder também... Talvez, acho que ainda dá e tal. Se o Santos perder também, gente, outros times foram derrotados, o Cruzeiro não vai ter 100% de aproveitamento. Santos, o outro time que está com 53 pontos... É o São Paulo. O São Paulo. Eles precisam de 2 vitórias em 5 jogos para chegar a 59, que é o máximo que o Cruzeiro pode chegar. É praticamente impossível. Mas o São Paulo é adversário do Cruzeiro jogando aqui domingo. E daí? Mas ele tem outros adversários. E aí essa diferença pode cair para 5 pontos. Depois ele tem outros adversários. Eu estou dizendo em relação ao São Paulo. Se o Cruzeiro ganha, essa diferença cai para 5 pontos. A gente está falando do Cruzeiro vencer. O Palmeiras pode jogar contra o Cruzeiro com um time misto quente. A gente está falando. O jogo é lá. O jogo é lá no Allianz Parque. O misto quente do Palmeiras foi a Florianópolis enfrentar o Avaí nesse mesmo gramado e meteu 3. Então, o Cruzeiro, tava assim. Você tá doido. Um monte de coisa pode acontecer, ué. Tava quase igual. Tanto que, gente, o Cruzeiro não venceu o Vasco, não venceu o Avaí. Ele vai jogar contra o São Paulo, contra o Inter, contra o Sport. São jogos mais complicados. É nisso que eu tô me baseando. Mas não teve uma mudança em relação aos Eu não vou sonhar e criar falsa expectativa. Eu acho que o Eduardo Panzi é aqueles comentaristas que não assistem os jogos. Assim como eu não sonhei com o Atlético campeão. Não criei falsa expectativa. Eu caí de uma cama muito menor do que vocês. Você sabe que o Eduardo Panzi ele critica muito o Luxemburgo? Eu ia falar aquilo. Você não, só eu. Não, eu critico muito, até mais. Você não esperou eu completar. A diferença é que você critica o Luxemburgo, mas é igualzinho ele no aspecto. Eu ganho, nós empatamos se vocês perdem. De jeito nenhum. Sabe assim, até eu não jogo. Falaram. Eu não jogo. Eu não sei. Eu não jogo. Eu não jogo. Você entendeu? Mas você joga com a gente. Vocês vão me desculpar, mas pelo amor de Deus, vocês estão indo de um jeito. O telespectador não é idiota. Ele assistiu o programa aqui. Tem 3 meses que eu falo uma coisa, vocês falam outra. Você também está pegando esse jeitão do seu pai, está me incomodando. Eu já não gosto do seu pai, vou começar a não gostar de você. E só um detalhe. Deixa eu dizer uma coisa. Você também está mudando o seu discurso. Em quê? A cada rodada você vai alterando o seu discurso. Porque antes do jogo contra o Avaí tinha totais condições. Aí perdeu, peraí que eu estou falando. Relaxa, Carlos Rubens Doné Júnior. Calma. Profeta do acontecido. Então é o seguinte, aí empatou. Não dá mais. Aí chegou aqui hoje, eu dei uma injeção de ânimo em você. Calma, Cadu. Calma que tem um confronto direto. Se ganha do São Paulo aqui, a diferença cai para 5. O Santos está em duas frentes. Vai priorizar também, nessas 2 semanas, a Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda pode chegar.
Se o Mano tá lá e a Edmar já tá também jogando pra baixo aqui, tá acabando com a ilusão. Eu falei do que o Mano tem falado que é importante, gente. Aqui, é uma coisa que você deve analisar, é que existe um confronto direto entre o Cruzeiro e o São Paulo domingo e o Santos está em duas frentes. E se o Santos conquista a Copa do Brasil, adeus. E o que acontecer com São Paulo e Santos interessa diretamente ao Atlético também, porque pode garantir a vaga da Libertadores se um dos paulistas perderem e o Atlético vencer o jogo. E o Internacional e a Ponte Preta não entram mais em campo. O Cruzeiro tem o Palmeiras direto também. com o Inter também. Mas você viu a tabela do Eles Inter? não entram mais em campo. Você viu a tabela do Preta. Inter? E daí? E daí o quê? O Cruzeiro não ganhou do Vasco e do Avaí. A tabela do Cruzeiro é fácil. Tem Vasco, tem Avaí, mas não ganhou. É isso que eu tô falando, gente. Você quer terminar o seu raciocínio? A tabela do Cruzeiro tinha Vasco e Avaí quando tinha todo mundo ainda, meu filho. O jogo do Vasco foi início do segundo turno e nem enfrentar todo mundo. Mas eu tô dizendo que falar que a tabela vai fácil não quer dizer nada, gente. Agora só uma coisa mais séria e de conteúdo, depois de tanta onda aqui nesse programa. Hoje o Tostão soltou uma coluna falando do Tite e colocou o Mano Menezes também como um cara diferenciado aí em termos de toque de bola e de fazer o time jogar. É só pro pessoal que procurar aí, dá para ler na internet, na Folha de São Paulo. A coluna foi muito boa, elogios principalmente ao Tite, mas colocando o Mano também, que é como um cara que mudou alguns aspectos do futebol brasileiro nos últimos anos. O Tostão tá falando, acho que sempre vale a pena escutar o Tostão, que para mim... É redundância dizer que tá boa, né? Mas tá boa mesmo. De jornal é o melhor colunista, na minha modesta opinião. E o PVC, monstro, né? Teve uma vez que a turma pelejou para eu brigar com o PVC no Twitter, mas não vou brigar com o PVC, que é um gentleman. Mas o PVC explicou, até o Guilherme Amaral, delegado da Divinópolis, explicou. O PVC hoje, escrevendo sobre o Corinthians, ele deu uma aula sobre esse negócio de 4-2-3-1, 5-9-6, 7-5-2 e tal, de que a coisa não é tão simples assim. Você vai lá e joga os números, mas não é tão simples assim. O Tite explicou bem ontem lá no Museu do Futebol e tal, e o PVC escreveu muito, muito bem sobre isso hoje. Tem um recado para dar para vocês, mas o Cadu tenta desqualificar a nossa opinião, pô. Cara, estranho. Que isso? Olha aqui, preste atenção nesse recado. Você que tem cãibras, varizes, dores nas pernas, dormência, sofre com dores nas costas, dores de coluna, acorda cansado todos os dias, então você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar a sua qualidade de vida, porque somente ele possui tecnologia capaz de melhorar a postura do seu corpo enquanto você dorme. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000 e já temos 2 milhões de usuários inteiramente satisfeitos. Veja mais um depoimento aí, roda aí. Meu nome é Felipe, eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o Colchão Oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. Viu só? Então liga agora, 0800 038 2000, agende uma visita, a Oriental J2000 vai mandar um especialista na sua casa explicar todos os benefícios deste fantástico colchão e você pode aproveitar a promoção também, porque na compra do colchão você ganha uma linda cama box, um lindo edredom e a sua qualidade de vida de volta. Acorde disposto todos os dias, ligue direto na fábrica 0800 038 2000, Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, mas vive muito melhor. Um rápido intervalo, 2 minutinhos, só daqui a pouco Kika Branco e mais donos da bola. Até já.